E aí galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Marcos, né? Para estar conversando com vocês a respeito do conteúdo de História. Agora é História do oitavo ano, beleza? Vamos lá, História do oitavo ano. E o nosso tema agora, como vocês sabem, é Revolução Industrial, beleza? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a Revolução Industrial. E aí aqui, ó, vou deixar essa imagem para vocês sobre as máquinas, né? O que diferencia, né? Nada mais, nada melhor do que falar sobre Revolução Industrial e falar sobre máquinas, não é verdade? Porque máquinas é o que passa pela ideia da Revolução Industrial, né? São as máquinas. Então, primeiramente, falar para vocês que nós temos um conteúdo do livro sobre a Revolução Industrial, certinho? Tá? E a partir disso, no livro, depois do conteúdo de Revolução Industrial, vocês vão lá e respondem as questões a respeito de Revolução Industrial, depois do conteúdo. Também vou estar mandando um PDF para vocês, leiam um PDF muito bem explicativo, muito bem tranquilo. No final tem algumas perguntinhas, respondam as questões e manda um feedback para a gente para ver como é que tá, se tá legal, se não tá. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiro momento, Revolução Industrial, né? Quando é que começou a Revolução Industrial? Primeira pergunta, né? Quando foi que começou? Certo? Nesse caso, nós sabemos que a Revolução Industrial, né, em fins do século XVIII, né, a partir daquele, lembra da Revolução Gloriosa e Puritana? Foi uma ideia bem interessante, foi um movimento importante para que também desse ao início sobre a Revolução Industrial. Isso, foi mesmo. Tá? Por quê? Porque a Revolução Industrial ela começou nada mais nada menos do que na Inglaterra. Né? Lembra a Revolução Gloriosa, Puritana, Oliver Cromwell, né? Inglaterra, parlamento, Inglaterra. Então, e também a Revolução Industrial deu um pontapé inicial na Inglaterra. Beleza? Então, gostaria de falar um pouquinho sobre a Inglaterra. Por que a Inglaterra teve o início nela, né? Por que começou na Inglaterra a Revolução Industrial? É uma grande pergunta que nós fazemos. Por que começou na Inglaterra? Não poderia ter começado em outros lugares do planeta? Sim, poderia, mas na Inglaterra foi onde se iniciou todo o processo. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre alguns aspectos interessantes. Por que se iniciou na Inglaterra, né? Isso aqui, eu vou falar agora para vocês, tá no PDF. Então, vocês leem o PDF, não é muitas páginas, tá? E no final tem algumas questões para vocês. Então, no primeiro momento, nós temos o chamado pioneirismo inglês, porque no século XVIII, certinho? A Inglaterra dava os primeiros passos na Revolução Industrial, certo? Ela transformava-se em uma grande potência, né? Ok? Então, nós temos alguns fatores para que ela se torne a mãe, o início, né? Onde nasceu a Revolução Industrial. O primeiro fator chama-se fator político, certo? Por quê? Lembra lá em 1688, quando estava no sistema parlamentarista inglês, que teve um problema, né, com a burguesia, ok? Então, a partir desse momento, né, houve uma criação do Banco da Inglaterra. E o que esse Banco da Inglaterra fez? Fez com que o parlamento facilitasse o financiamento da burguesia inglesa para construir, para criar indústrias. Então, depois dos processos das revoluções, houve o nascimento do Banco da Inglaterra e o Banco da Inglaterra proporcionou à burguesia financiamento. E esse financiamento fez com que a burguesia implantasse indústrias, né? Certinho? Segunda ideia interessante, né? Nós temos aí é o fator econômico. Como assim fator econômico? Sim, o fator econômico, o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de capitais, né? E esse acúmulo de capitais veio através da burguesia comercial, apoiados por aquelas ideias do mercantilismo, né? Aquelas ideias interessantes. Esse acúmulo de capital, né? Que fez com que a burguesia investisse na área da indústria. Acumulou capital, a burguesia investiu na indústria. Outro fator interessante. E para se ter, né? Para se ter as indústrias, tinha que ter uma reserva de minerais, tanto de carvão quanto de ferro. E o que a Inglaterra fez? Encontrava em seu próprio território muita reserva de carvão e muita reserva de ferro, certo? Matéria-primas essenciais para a primeira Revolução Industrial. Alguém fala, mas primeira, houve outras? Sim, vamos ver daqui a pouquinho. Houve outras revoluções industriais, certo? Aspecto geográfico. Ué, a localização da Inglaterra é importante? Claro que sim.
No sentido territorial, a maioria dos grandes conflitos europeus, né, tendo por isso um desenvolvimento interno melhorado. Então facilitou o transporte naval interno e também o transporte internacional da Inglaterra. Então eles já ficaram experientes, né, a respeito do transporte. Quarto ponto e último é o aspecto social. Como assim social? A mão de obra, os trabalhadores, certo? Com começo das indústrias, grande parte dos camponeses foram praticamente obrigados a irem e se deslocarem para cidades. Saíram do campo, se deslocando para cidades. Saíram do campo e se deslocaram para cidades. Saíram do campo e se deslocaram para a cidade. E a partir disso você tem o quê? Você tem um crescimento populacional urbano muito grande. Certinho? Muito grande mesmo, tá bom? E aí o que acontece? Nós tivemos 3 fases da Revolução Industrial. 3 fases da Revolução Industrial. Certinho? Ok? A primeira fase ocorreu só na Inglaterra. Só na Inglaterra. E quem foi? E qual foi a força? Eles construíram a máquina a vapor e a força era de carvão e ferro. Primeira Revolução Industrial, só na Inglaterra, força máquina a vapor, carvão e ferro. Segunda Revolução Industrial foi para a Europa, Estados Unidos e Japão, já lá na segunda metade do século XIX. Nós temos o motor a combustão interna e a energia elétrica. E também a utilização do ácido e do petróleo. Certinho? Primeira Revolução, somente a Inglaterra. Segunda Revolução, Europa, Estados Unidos e o Japão fazem parte desse processo. E na terceira Revolução, onde é que foi? Foi depois da Segunda Guerra Mundial. Com a energia da biotecnologia, da microeletrônica, né? Aí nós estamos na era das comunicações, a globalização. Então todas essas características mais atuais e mais tecnológicas e mais globalizadas fez com que surgisse o processo da terceira Revolução Industrial. Aí alguém fala, mas a Revolução Industrial, ela só foi daquela época? Não, claro que não. Ela vem se modificando, ela vem se alterando, ela vem se reinventando a cada ano que passa. Certinho, pessoal? Então, o que acontece? Esse processo revolucionário da Revolução Industrial, né, como você pode perceber na imagem aqui, Revolução Industrial e Trabalho e Tecnologia das Máquinas. Né? Aí nós temos algumas imagens, né, diferentes da oficina têxtil, né, aquela ideia do artesanato, que já até falei para vocês, né, artesanato, na manufatura e da maquinofatura, né, que são processos diferenciados, né, certinho? Então, isso aí foi a Revolução Industrial. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Peguem o material que vai ser mandado para vocês, PDF, leiam, respondam as questões, leiam o livro, no livro também, o tema lá sobre Revolução Industrial, e no finalzinho vocês respondam as questões e mandem para a gente de volta, né? Para a gente dar uma olhadinha e para estar simplesmente conversando com vocês a respeito desse momento, tá? Lembrando vocês que é um momento diferente, é um momento inesperado também, né? Nós não esperávamos isso, né? E a partir de não podermos esperar, nós tivemos que trabalhar de outras formas. Uma dessas é essa que eu estou falando com vocês agora. Tivemos que trabalhar de outra forma e um momento e também que a gente pode reaprender, né? Muitas coisas, né? E assim, espero que vocês possam contribuir com a gente, respondendo as questões e mandando para a gente de novo um feedback. Valeu, galera, um grande abraço e esperamos nos ver o mais breve possível na nossa salinha de aula. Valeu, tchau, tchau.